Meu querido irmão, minha irmã amada, a paz do Senhor Jesus, então permaneçamos firmes nessa paz. Gostou do cenário? O negócio está tomando forma. Pois bem, um desses dias, a minha esposa Marineide, ela me intimou, foi uma intimação, para eu pregar no círculo de oração que ela dirige. Mas não foi na igreja não, foi numa destas transmissões que está acontecendo atualmente por meio do celular. Na ocasião, eu trouxe uma palavra de cunho reflexivo sobre o episódio que envolveu Davi, Abigail e Nabal. Nabal é o esposo de Abigail e esse episódio consta no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Neste preâmbulo, eu já quero lhe informar que a minha decisão de gravar este vídeo foi devido a um fato que tem me entristecido muito. É uma coisa assim de forma sutil, sabe? De forma sorrateira, de dosagens desse movimento feminista, sabe? Que a gente sabe que o objetivo é promover divórcio e tornar os casais mais felizes. Então a gente vê assim um certo infiltramento na igreja do Senhor. Mas a Bíblia, ela é o manual de conduta. E a Bíblia, me perdoe a figura de linguagem, ela usa unhas e dentes para manter os casais juntos e felizes, enlevados, sabe? Uma outra coisa, o meu próprio matrimônio, ele tem os seus códigos de conduta únicos, tem o seu DNA, assim como todo matrimônio, inclusive o seu, claro. Dessa forma, o que vem dando certo para o meu matrimônio, para a minha relação pessoal, algumas coisinhas dela, na questão de trato, de repente na sua relação conjugal pode vir a ser um desastre. Você está entendendo? Por quê? Porque cada pessoa, eu, Marineide, você, seu esposo, seu namorado, tem a sua característica única de personalidade, de caráter, de gênio, entendeu? Daí a importância de usar os princípios da Bíblia, que ela, bem bonitinha, com harpa e tudo, assim como exemplo, entendeu? É ele que é o exemplo, esses princípios. Então, o que seriam esses exemplos? É renúncia, unidade, oração incessante, habilidade da própria leitura interior e do outro, entendeu? Boa vontade, altruísmo, e eu duvido quem conteste isso. Todos são princípios inegociáveis e ninguém vai se atrever a uma coisa dessa, né? Eu vou ler aqui nela, na Bíblia, na Santa Bíblia. Diz assim: E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Caleb, talvez para contrariar o negócio. Este matrimônio, meu irmão, ele tinha um obstáculo, se vê aí pelo texto, né? Que só é possível transpor se usar a lei do amor. Entendeu? A decisão de amar. O homem era extremamente difícil, inconsequente, como a gente leu, maligno nas obras, imagina aí. Mas mesmo meu irmão, minha irmã, Nabal, sendo tão perverso, tem outras versões que usa perverso, que é o sentido do nome dele, a graça de Deus no coração de Abigail blindava ela por dentro. E lá num cantinho que ela guardava escondida a sua relação com o Senhor, Nabal ele não atingia, ele não tocava, ele não chegava lá. As suas ações não. Abigail era habilidosa no trato. Uma mulher exemplar, imitável, sabe? Ela não vivia em lamúrias, não. Nem alimentava o desejo de mudança num outro, acredito. Até porque isso talvez nunca pudesse acontecer. Ela seria infeliz se ficasse nessa utopia, né? Abigail ela só precisava de uma coisa, da graça, da maravilhosa graça. Essa bênção que se conquista nos pés dele. É.
Agora imagine o desafio de continuar doce, continuar terna e feliz, mesmo casada com um homem tão infeliz. A infelicidade faz a pessoa transferir, entendeu? Agora eu pergunto, como é que Abigail ela suportava tamanha incompatibilidade de gênios e de caráter, claro, né? Eles eram casados e mantinham intimidade. Tira um fino aí, meu irmão. A beleza de Abigail, meu irmão, ela vinha de dentro, sabe? Os atributos físicos, eles jamais, tudo bem, ela tinha tal, mas jamais cooperariam para ela resistir a Nabal. Não. Agora a graça cicatrizava as investidas contra ela, entendeu? Era assim, as injustiças que Nabal fazia com os outros e com ela não eram, como é que diz, criado pisadura dentro da sua consciência, da sua mente. Ela conseguia, com a graça, destruir os traumas. Mortificava o velho homem a cada dia. A minha graça te basta. Davi, ele, com seus homens, conta o texto, né? Ele havia protegido os rebanhos de Nabal um certo período atrás. E lá na frente, ele enviou alguns dos seus homens, sabendo que Nabal estava tosquiando, era um período de grana, né? E ele mandou pedir a Nabal alguma ajuda, de alimento, de coisa para ele e seus homens. E Nabal, ele não ajudou, meu irmão. Ele foi grosso e ingrato. Um empregado de Nabal, ele viu aquela cena e, conhecedor da sabedoria de Abigail, ele pediu para ela ver o que é que faria naquela situação, uma vez que, com certeza, Davi viria contra Nabal e a sua casa. O empregado de Nabal, ele adjetiva o seu patrão como filho de Belial e acrescenta que não há quem lhe possa falar, ou seja, lhe convencer do erro. Mas Abigail sabia como conviver com aquele difícil homem, meu irmão. O texto diz que Abigail, a toda pressa, né? Até destaca, a toda pressa, ela mandou carregar vários jumentos, não diz a quantidade, de suprimentos, né, de alimentícios, e foi pessoalmente entregar a Davi. Ela não falou para o seu marido no primeiro momento, vá observando aí os detalhes, sabe? Então a gente infere aí que ela já havia convencido Nabal, isso na manha, claro, sem queda de braço, que os bens eram dos dois, ela tinha liberdade. Talvez até sem nem falar isso, sem nem requerer isso, simplesmente agindo certa que tudo era também dela. Pronto. Ora, reclamar com Nabal, meu irmão, só ia piorar as coisas. E o esforço daquela mulher era manter a harmonia no lar. Deus lhe daria a ocasião certa de convencer e conversar aquele marido estúpido. Agora, sem bater de frente. Por quê? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando ela se aproximou de Davi, ela assumiu a culpa no lugar do marido. Ora, uma só carne. A sabedoria revelava isso para ela. Então ela se inclinou, lançou-se aos pés de Davi e começou um apelo inteligente, um apelo sábio. E sempre utilizando as palavras tua serva para se referir a si mesmo e meu senhor quando se referia a Davi. E Abigail obteve êxito no seu empreendimento, meu irmão, e conseguiu aplacar a ira de Davi, que já vinha de caminho, entendeu? Os seus argumentos encontraram guarida naquele coração que estava tão exasperado naquele momento. Deus, ele foi com Abigail e foi com Davi também. Vamos ver alguns detalhes? Olha, Davi atribuiu a sua iniciativa de ir lá, de estar ali, ao trabalhar de Deus. Ela disse que o Senhor impediu Davi de com a própria mão se salvar, vingar, né? Com relação à comida que ela trazia, que ela trouxe junto, ela disse assim, aqui está a tua bênção. Que maravilha, né, meu? Onde é que vem bênção? Entendeu? Ela se referiu aos homens de Davi, dizendo assim, os teus moços que andam nas tuas pisadas. Ela estava chamando Davi de líder sensato. Aquele exemplo que fala alto, sabe? Que andam após as tuas pisadas. Ela lembrou a Davi também da promessa do trono de Israel. Isso aí é uma coisa que era, acredito que todos na região sabiam. E que Nabal era daquele jeito mesmo. Até o nome depunha contra ele. Ela disse isso. No final, ela pediu para o futuro rei lembrar-se dela quando Deus cumprisse a promessa na vida dele
E eu acredito que Abigail nem pensou em casamento. Ela estava casada, e pensou em casar com Davi, não. Mas, assim, lembrar-se dela, talvez, naquela questão de como, na posição de rei, incentivar de forma tributária alguma coisa, a solidificação daquele império financeiro que ela possuía e ajudava pessoas, né? Inclusive, ajudava com tantos empregos, por exemplo. Então, eu entendo que a ajuda foi nesse sentido. Até porque ela era sensata, jamais tiremos isso de foco. Entendeu? Mas Davi, meu irmão, aliás, Deus, perdão, ele dá além do que pedimos e pensamos. Quando Abigail ela chegou de volta, aí ela encontrou Nabal bêbado, só o caco, coitado. E ela não disse nada. Ela esperou o momento certo de falar. Pois sim. No outro dia, Nabal, já sem o efeito do álcool, talvez numa ressaca pesada, ela lhe contou tudo, não lhe reservou nada, inclusive as intenções de Davi, né? E aquele homem, meu irmão, mesmo estúpido, ele entendeu a ingratidão que havia cometido e um forte remorso tomou conta dele. E a Bíblia diz que se amorteceu o seu coração. Passou-se uns 10 dias, mais ou menos, Nabal morreu e Davi mandou buscar Abigail para ser sua esposa e ainda ficou com todos os bens de Nabal. Só por quê? Porque esperou pacientemente pelo Senhor. Terminou não, viu? Quando ela se apresentou a Davi, ela mostrou uma humildade ímpar. Está aqui a tua serva que vai servir de criada para lavar os pés dos criados do meu Senhor. Imagine aí. Moral da história. Deus tinha para Abigail um rei e honras, mas o plano de lá tinha que passar por Nabal. O Senhor tem, meu irmão, para eu e você, uma eternidade de gozo e paz aqui na terra, mas o plano dele passa por aflições e dores. As armas de Abigail, elas foi carinho, foi compreensão, foi submissão, que é diferente de subserviência. Há uma confusão nisso aí, entendeu? Renúncia, boca fechada, obteve vitória. Por que Abigail casou com Nabal, irmão Gilvan? Eu sei lá, homem. Talvez por ordem do pai, naquela cultura, ou se apaixonou por impulso da juventude e não observou direito o homem. Fato é que o Senhor lhe ensinou a conviver com Nabal e ainda por cima manter o compromisso com ele. Aleluia, isso mesmo. Ela não retribuiu o comportamento encrenqueiro, mesquinho, áspero, sabe, ingrato daquele homem, não. Por quê? Porque ela era sensata. Sabia que disputas no lar só resultam em desgostos e todos acabam perdendo, viu, meu irmão? Então, Abigail, a gente sabe, a gente conhece que e pode afirmar que ela deixou um legado de comportamento exemplar, imitável, repleto da graça de Deus, que sempre falará alto aos corações sensíveis. Às vezes, o Nabal pode ser uma mulher, um homem passando por alguma dificuldade e tal nesse sentido, mas aprendeu a conviver. Deus ensinou a conviver. Amém? Então, mantenhamos-nos firmes, que falta um pouquinho de tempo, e há de vir, virá. Aleluia.